Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Thank you. So, first of all, I offer my humble venerable Dandavat Pranam to lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti-Vedanta, Srila Bhavan Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti-Vedanta, Srila Arnad Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti-Vedanta, Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Sudhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Bharati Goswami Maharaj, and Vishalika Dandavat Pranam, Param Puja Svaga, Srila as Vaishnavasana Prabhu, and Param Puja Vasila, Prakashatma Prabhu, and all senior devotees and all Vaishnava devotees, and presented all of my respectful regards to as reverências. have come from very far, Eu não vou tomar muito o seu tempo. Vocês vieram aqui de países muito not only far distantes, city, não apenas de cidades many distantes. have come from Italy, Muitos de vocês vieram da Itália, da onde? Da Inglaterra, Holland, Wales, da Holanda, England, da Inglaterra, Holland, Spain, Ukraine. da Holanda, da Espanha, da Ucrânia, da Rússia. Okay. And today is very super excellent, auspicious day also. E hoje também é um dia super Super excelente, excellent. auspicioso, And because today called porque hoje é Mahatithi. chamado de Ekadashi Mahatiti. Lord is very merciful. O Senhor é muito misericordioso. Twice you manifest in the form of Ekadashi Tithi. Uma vez por mês, You manifest. Perdão. Ekadashi Tithi is called 2 vezes por mês, Bhakti-Janani, ele the se mother of manifesta na forma de Ekadashi Titi. Ekadashi Titi é chamado de Bhakti Janana, é a mãe da Ekadashi Tithi devoção. is many names also. Ekadashi Titi também tem muitos nomes. Harivasa Tithi, Madhavatiti, Harivasa Titi, Harivasa Tithi. Paditi, Harivasa Titi. É um dos nomes de Ekadashi. And another E outro, Bhakti-Janani also. Bhakti Janani, também Harivasa Titi, Madhava Tithi. Madhavatiti, In this way. dessa forma. And also they call Ekadasi Upavas. E também Ekadasi Upavasa. Upavas means Upavasa what is significa the simple meaning of Upavas?
upavash. Qual é o significado básico de upavasa? Fruits, Não grains, comer nenhum grains and tipo water, de fruta, Nirjala grãos Ekadashi also. ou Not água. taking any drop Nirjala Ekadasi, não tomar nenhuma gota de água. of- Vocês Some entendem? people say, Algumas okay, I pessoas will not dizem, drink tá bom, water, eu não vou but I beber can água, drink milk. mas eu posso beber leite e iogurte. Isso não é água. Only juice, lemon juice, what juice you are taking? Suco de limão, qual suco você toma? Actually, how to observe Ekadashi? Mas na verdade, como You observar have o to Ekadasi? Nirjala Ekadashi. Você tem que fazer Nirjala Ekadasi, Drinking sem tomar água. and water to grains. Even that day of Ekadashi, No dia de we should Ekadasi, not eat você não 5 deve types of comer grains. Panchasasya. 5 tipos de grãos. Panchasasya. Panchashasya, Types of grain. que We são should not 5 tipos de grãos que você não deve comer. Mesmo se a Mahaprasada vier no dia de Ekadasi, como a Jagannatha, como a praçada de Jagannatha, Also Shastra forbidden. os Shastras também proíbem. Eat in that day of Você Ekadashi. não deve comer isso no dia de Ekadasi. But in Kali Yuga, Mas na Kali Kali Yuga, Jivas, they have many kinds of disease and also disease. as pessoas têm muita perturbação e muitas doenças. A saúde às vezes não é boa. For this regard, Bhakti Vilas Por essa razão, o Haribhakta Vilas concession. dá alguma concessão. E qual concessão é In essa? the day of Ekadashi, No dia de Ekadasi, você pode take some alaha. That is called anukalpa. What is all? aceitar alguma Anukalpa. alahá, que é um anukalpa. Fruits. Um pouco de fruta, leite, But in the day of iogurte. Ekadashi, you Mas should no not dia de eat Ekadasi, você não 5 deve types of comer grains. os 5 tipos de grãos. Isso é muito And in importante. the day of Ekadashi, all kinds of germs of sinful activities No remain. dia de The Ekadasi, 5 types o of germe de todas as grains. atividades pecaminosas se situa dentro dos grãos. Mother, these types of sinful Como matar a mãe, esse tipo de atividade pecaminosa grains. permanece dentro Drink dos the grãos. cows. That Matar sinful activity also as remains in vacas. Esse tipo de atividade pecaminosa reside dentro dos grãos. Brahmata, Electrita Brahmanas, Matar os all grãos, kinds of papa, mahapapa, todos os utipapa, tipos de papa, all kinds of mahapapa, sinful activities germs remains todos os tipos de atividades pecaminosas in the day of Ekadashi. reside dentro dos grãos no dia de Ekadasi. But how to observe Ekadashi? Now you have to really chant holy names. Mas como observar In the Ekadasi? day of Cante os Ekadashi, santos nomes. you have to give intense to chanting holy names. No dia de This Ekadasi is called você Harivasa deve Tithi. enfatizar o cantar dos Ekadashi Tithi, santos one name is nomes. called Harivasa Tithi. Harivasa Tithi é um dos nomes de Ekadashi Ekadasi. Upavas. E também Ekadasi Upavasa, Upavasa. Samite Vasa Iti Upavasa. So we are very close to sit, Lord. That is also Upavasa. Aquela que se senta muito próximo ao Senhor. Isso é o Upavasa. Chanting is holy. Como se sentar próximo ao Senhor, cantando seus santos nomes, ouvindo o Harikatha, ouvindo seus passatempos. Harivasa. Esse é o Harivasa perfeito. Still not eating, maybe not sleeping, but not chanting holy names. Talvez você não coma nada, nem durma, mas se você não canta os santos nomes e não ouve Harikatha, esse tipo de Upavasa é inútil. Harinam is not different from Sri Hari. Harinama não é diferente de Especially in the Sri day of Hari, Ekadashi, especialmente no dia de Ekadasi. 64 rounds. How many? Todos devem cantar 64 voltas de The day japa of Ekadashi. no dia de Ekadasi. Others day you can list no problem. Outros dias você pode cantar menos, não tem problema, mas no dia de Ekadasi você deve cantar quantas? 64 rounds. 64 voltas de japa.
My Gurudev saying, no O meu Gurudeva dizia, concession, no concession. não tem nenhuma Other thing, concessão. person, okay, Ekadashi, I Outros dias, cannot put full fast, okay, take some outras milk. concessões você pode dar. Tá bom, no Ekadashi eu não posso jejuar completamente, vou tomar um pouco de leite e frutas, tudo bem. Mas no dia de Ekadashi você deve cantar 64 voltas de japa, 100.000 santos nomes. E também ouvir Harikatha. Porque Krishnanam e Krishna Katha são muito importantes. O Prabhuji explicou belamente também como o Senhor tem muitos tipos de misericórdia, Bhagavat Kripa. E ele se manifesta em muitas formas e nos dá misericórdia. Sadhu Guru Shastra. O Senhor aparece neste mundo material na forma do Sadhu. Quem que aparece na forma de Sadhu? Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele aparece nesta Kali Yuga na forma do Sadhu. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também apareceu na forma do Guru também, para dar misericórdia para todos. Aquele que me dá Krishna Bhakti é chamado de Guru. Chaitanya Mahaprabhu, he appears in the form of sadhu. Então Chaitanya Mahaprabhu apareceu na forma de um Sadhu Guru, e também o Shastra Srimad Bhagavatam não é diferente de Krishna também. Quando Krishna partiu desse mundo material no final da Dwarapa Yuga, então a Kali Yuga começou. E então o próprio Senhor se manifesta na forma do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam não é diferente do próprio Krishna. Os 12 cantos do Srimad Bhagavatam significam o próprio Krishna, os membros do corpo de Krishna. A evidência disso. O Srimad Bhagavatam, os 12 cantos do Srimad Bhagavatam significam os 12 membros do corpo de Krishna. Nesta Kali Yuga, o próprio Senhor se manifesta na forma do Srimad Bhagavatam, Sadhu Guru Shastra, na forma do Sadhu, na forma do Guru e na forma do Shastra. Ele se manifesta. Isso é a sua karuna, a sua misericórdia. Veja isso, especialmente na Kali Yuga. A misericórdia do Senhor está em todo local, mas de acordo com o nosso Adar, quer dizer, de acordo com o nosso
receptáculo, a gente vai poder aceitar essa misericórdia. Rain cloud. A chuva cai. Raining anywhere. Shower of rain on the top of the mountain. A chuva cai aonde? Water coming down. Ela chove no topo da montanha, mas toda a água escorre para baixo. In the same way, Da mesma maneira, Lord o is Senhor merciful. é muito He is misericordioso. merciful to everyone. Ele dá He misericórdia did a not todos. discriminate who is qualified or who is unqualified. Ele não discrimina quem é qualificado ou desqualificado. Ele está dando a misericórdia. Mas as divas, de acordo com seu agar, com seu receptáculo, o seu container, elas vão poder receber. Às vezes a gente culpa o Senhor. Oh, o Senhor não está dando misericórdia para mim. A gente culpa o Senhor. Mas o Senhor diz, eu sou equânime com todas as entidades vivas. Quem é meu amigo, quem é meu inimigo? Eu estou dando, toma, pegue isso. Mas nesta Kali-yuga, essa Kali-yuga é chamada de Dana Kali-yuga, uma Kali-yuga especial. As outras Kali-yugas são uma Kali-yuga comum. Mas esta Kali-yuga, a Dana Kali-yuga, é uma Kali-yuga especial. E nesta Kali-yuga, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o mesmo Krishna, aparece na forma de Satchitananda Gaurahari. Ele apenas aceita o humor e a compleição de Srimati Radhika. Krishna pegou o humor e a compleição de Srimati Radhika e apareceu como Satchitananda Gaurahari. Está distribuindo esse prema mais elevado para todos. Ele não está discriminando entre quem é qualificado ou não. Quem quer que venha, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, indiscriminadamente, ele distribui este prema mais elevado. Não é um prema comum, não. Não é o prema de Vaikunta, não. Também não é o prema de Ayodhya, não. E também não é o prema de Dwarakapuri, não. Nem de Mathura. E nem o prema de Goloka. Chaitanya Mahaprabhu está dando qual prema? O prema de Vrindavana. E em Vrindavana, qual prema? Sakya Vatsali Madhura, especialmente Chaitanya Mahaprabhu, está dando esse prema mais elevado. Satchitananda Gaurahari. Vocês entendem? Talvez vocês entendam ou não, não tem problema. Mas esse prema mais elevado ele está dando. Apenas para dar um exemplo. Um garotinho, ele viu um colar muito valioso no pescoço de sua mãe. E o menininho disse, mãe, me dá. A mãe vai dar ou não? Sim ou não? Nadia, Nadi. Nahi. Nahi é não em hindi. A mãe vai dizer, espera. Se você te der isso agora, você vai perder. Você entende? Quando você crescer, estiver jovenzinho, talvez no momento do seu casamento, eu posso te dar este colar tão valioso para você. E será o melhor presente para você. Eu vou dizer, tome isso. Mas agora dar isso para um menininho, o que essa criancinha vai fazer? Ela não sabe o valor disso.
if you give to the valuable necklace Se você der um colar valioso in the neck of the monkey what will do? para o pescoço do macaco, o que o macaco vai fazer? Ele vai mastigar o colar. Então, há esse ditado em Bengali. Se um colar muito valioso for dado para o macaco, o que ele vai fazer? Vai mastigar tudo. É verdade ou não é? Então, continuando, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é tão misericordioso e maravilhoso. E especialmente Gurudeva explica que nesta Kali Yuga o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse para a sua potência especial, Shakti. Qual Shakti? Karuna Shakti, que é a potência de misericórdia. Karuna Vatirna Kalu. A melhor potência do Senhor é chamada de Karuna Shakti. Karuna quer dizer compaixão. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ordenou a sua Karuna Shakti. Ei, Karuna Shakti, agora eu estou te dando uma ordem. Você está completamente livre. Você pode ir para onde você quiser. Que nem um cavalo sem rédeas. Como controlar um cavalo? De duas maneiras. Com as rédeas e com um chicote. Se o cavalo não estiver correndo, você dá uma chicotada nele e ele vai correr. E se o cavalo estiver correndo demais, incontrolável, o que você vai fazer com as suas rédeas? Você vai controlá-lo. Mas nesta Kali Yuga, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está dizendo neste verso: Ei, Karuna Shakti, agora você está livre. Tanto quanto você quiser, onde você quiser ir, vá e deixe prema para todos. E sem fazer nenhuma discriminação. Para velhos, crianças, para todos. Pega isso. Quem é qualificado ou desqualificado, não há necessidade de ver isso. Pegue isso. Pegue este prêmio. Para todos, Tchalô. E de graça, não há necessidade de pagar nenhuma taxa. É de graça. Tchalô, pegue. Mahaprabhu está dizendo. Karuna Shakti. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu is called the embodiment of munificent and magnanimity. Por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele é a corporificação da magnificência e magnanimidade. Satinandana Gaurahari, na sua encarnação de Krishna Avatar, ele não deu este prêmio para você, ele deu apenas dentro de Vraja. No Lago Bhagavatamrita, Shilarupa Goswami está explicando. Krishna distribui esse prêmio em Vrindavan apenas para os seus associados parikaras. Mas na encarnação de Satinandana Gaurahari,
Satyananda Gaurahari distribui esse prêmio para todos, dentro de Vrindavana, fora de Vrindavana, em todo local. Ele diz, tome isso. Mesmo 6 tipos de pessoas que não queriam receber a misericórdia de Mahaprabhu, Mahaprabhu foi lá e correu atrás deles. Pegue isso. E ele foi correndo atrás. 6 tipos de pessoas não queriam receber, elas saíram correndo. Mas Chaitanya Mahaprabhu foi lá e correu atrás delas, pegou pelo cabelo e falou, pega isso. E elas não queriam nem abrir a boca, mas ele disse, ei, abre a boca. Você não quer abrir a boca, não? Com seus 2 dedos, Mahaprabhu disse, ei, abre a boca. E ele alimentou elas, pegue isso. Gaura Sundara, Gaura Avatar. Quão misericordioso ele é. Então, nesta Kali Yuga, Mahaprabhu, com sua Karuna Shakti, ele distribuiu esse prêmio para todos. As almas condicionadas não querem. Certa vez um sábio estava se banhando no rio e tinha uma corrente forte de água. E é neste momento um escorpião caiu na correnteza da água. E Sadhu, com suas 2 mãos, segurou o escorpião. E aí o escorpião ficou na mão do Sadhu. E aí o escorpião bateu, picou, o escorpião picou os dedos do Sadhu e automaticamente, e sentindo muita dor, o Sadhu deixou o escorpião cair na água. Mas, novamente, o Sadhu pegou o escorpião da água e novamente o escorpião foi lá e picou o Sadhu. Aí o Sadhu, sem querer, tremeu a mão e o escorpião caiu. E isso aconteceu repetidas vezes. E alguém disse, ei, você está tentando ajudá-lo e salvar a vida dele, mas qual que é a natureza dele? É picar. Mas o Sadhu deu uma resposta muito bela. Que resposta é essa? Veja, esse escorpião não quer abandonar a sua própria natureza, sua baba. E eu sou um Sadhu, como é possível que eu abandone a minha própria natureza? A natureza do Sadhu e das almas mundanas é diferente. Então, da mesma maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, eu vou dar esse prêmio para todos. Pegue isso. Nesta era de Kali Yuga, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, de diferentes maneiras. Ekadashi Tithi também. Na verdade, quem é Ekadashi Tithi? É o próprio Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna. A gente fala Madhavati, que é o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Anta Krishna Bahir Gaura. Dentro é o mesmo Krishna, Madhava. E externamente é Gaura, de complexão clara, mas é o mesmo Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu também apareceu na forma de Ekadashi Tithi e deu misericórdia para todos. Pegue isso. Gaura Sundara, Gaura Krita. Então todos devem se render completamente aos pés de Satchidananda Gaurahari. Nesta Kali Yuga não há necessidade de fazer grandes austeridades nem nada. Você pode tomar Mahaprasada até o pescoço, até quase vomitar. E mesmo se vomitar, não tem problema. Você toma um remedinho, Ajamala. Sabe Ajamula?
A Jamula é um remedinho que digere tudo. E aí de novo você vai poder comer. Quanto você quiser comer, coma. Você entende? Quando eu vou para Delhi, os devotos me trazem muitas frutas, muito doces. E eu distribuo tudo. As pessoas já chegam lá com uma sacola. Alguns perguntam: você está indo para o templo, para que levar essa sacola aí? Ah, é porque Vanu Maharaj está lá. E falo: toma isso, mais, quanto você quiser. Mahaprasad, Gaura Sundar. Então, continuando, como Chaitanya Mahaprabhu distribuiu esse prema, especialmente nesse dia de Ekadashi. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu cantou os santos nomes. Eu falei, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu é chamado de Sadhu, Guru e Shastra. Guru é o quê? Qual é o dever do Guru? Ele pratica por si mesmo e assim ensina aos outros. Esse é o significado perfeito de Guru. Guru significa aquele que pratica por si mesmo e mostra a história de sua vida para os outros. Veja, o que eu estou fazendo, você também deve fazer. Vocês entendem? O que ele está dizendo? Me siga. Certa vez, uma pessoa ele estava indo de carro e tinha 2 ou 3 carros atrás seguindo ele. E após 2 ou 3 horas, um dos carros que estava seguindo ele se perdeu. And he saw, and another car is going, and written is there, don't follow me. What is it? Why? E? That means he's saying, I am not belongs to your group. Um carro que estava atrás ali também junto, tinha uma placa escrita assim: não me siga. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele carro que estava ali, ele não pertencia ao outro grupo, não pertencia ao grupo. Então o carro que estava na frente parou e falou: ei, por que você escreveu essas coisas? Aí ele falou: porque eu sei que vocês estão indo atrás de mim, então talvez vocês achem que eu sou do seu grupo, mas eu não sou do seu grupo. Mas o Guru, o que ele está dizendo? Me siga. A Bhagavad Gita diz: o que uma pessoa superior faz, os júniores vão seguir. E onde você está indo? Me siga. Krishna está dizendo. Mas na Bhagavad Gita, Krishna dá instrução para todos. Esse mesmo Krishna aparecendo nesta Kali Yuga na forma de Satinandana Gaurahari, ele está praticando por si mesmo e mostrando para os outros. Você entende isso? O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele mesmo canta os santos nomes. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Chaitanya Mahaprabhu, o mesmo Krishna, apareceu nesta Kali Yuga na forma de Chaitanya Mahaprabhu e cantou seus próprios nomes. Krishna cantou seus próprios nomes? Não, ele apenas falou Man Manabhava Bhakto, Man Namaskuru. Mas esse mesmo Krishna veio nesta Kali Yuga na forma de Satyananda Gaura Hari. E ele está praticando por si mesmo. Então, Guru significa isso. Aquele que pratica por si mesmo e assim ensina os outros. Então, Sadhu Guru. E assim ele está nos ensinando, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é muito misericordioso. Especialmente nesta era de Kali Yuga. Cedo pela manhã, Chaitanya Mahaprabhu costumava ir na casa de Haridas Thakura. Cedo pela manhã, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu costumava ir na casa de Haridas Thakura e fazia Nama Sankirtana. Fazia essa lila. Então eu gostaria apenas de explicar isso como Chaitanya Mahaprabhu é um Guru perfeito. Nesta Kali Yuga, como conseguir um Guru? Sr. Chaitanya Mahaprabhu está mostrando para nós. Cante os outros nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu himself also observed Ekadasi. O próprio Chaitanya Mahaprabhu observou Ekadashi Tithi em Jagannatha Puri e alguns brahmanas estavam pensando. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu declarou que no dia do Ekadashi você não deve comer Jagannatha Prasada. Mas nos Shastras é dito, se Jagannatha Prasada vier, os remanentes do Sr. Jagannatha, sem hesitação, sem questionar, apenas come Mahaprasada, Jagannatha Mahaprasada. Estenda a mão e pegue. Se alguém disser isso, é Jagannatha Mahaprasada. Shastras dizem isso. Mesmo que Jagannatha Prasada tenha caído da boca de um cachorro, você deve pegar, porque Jagannatha Mahaprasada é muito poderosa. Mas agora, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu falou, no dia de Ekadashi você não deve comer Jagannatha Mahaprasada. Por isso, a mente dos brahmanas estava muito perturbada. Quem é que vai comprar a Jagannatha Mahaprasada? Ninguém vai comprar e assim a gente vai perder dinheiro. Por essa razão, se você for a Jagannatha Puri, as pessoas dizem, aqui não precisa observar Ekadashi, jejuar. O Ekadashi aqui é completamente cabeça para baixo. Os Shastras não dizem isso, mas os Panditas, os Brahmanas, dizem isso. Não precisa jejuar de Jagannatha Puri. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. E agora ele disse que no dia de Ekadashi não se deve comer Jagannatha Prasada, os 5 tipos de grãos. E aí os brahmanas perguntaram o que fazer
Então, no dia de Ekadashi, Chaitanya Mahaprabhu estava cantando e dançando, fazendo Nama Sankirtana com os devotos. Então, os Brahmanas trouxeram Jagannatha Mahaprasada em um belíssimo prato. Todo Jagannatha Prasada estava lá. O arroz, dal, sabji, diferentes tipos de Mahaprasada. E eles ofereceram isso ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu é o Dharma Guru, então o que fazer? Ele chamou todos os seus seguidores e falaram: venham, Jagannatha Mahaprasada veio, temos que honrar Jagannatha Mahaprasada. Mas antes de honrar, devemos fazer esta stutis. E assim, dessa maneira, o Sr. Chaitanya estava ensinando: a Mahaprasada não é diferente do Sr. Jagannatha. Então, o que devemos fazer? Jagannatha Prasada Parikrama, circungular Jagannatha Mahaprasada. E o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava cantando os santos nomes. Durante toda a noite, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu circulou, ele andou em volta da Mahaprasada. E aí os brahmanas estavam ali, esperando para ver se Chaitanya Mahaprabhu ia tomar a Mahaprasada. E eles iam dizer: por que você não quer tomar a Mahaprasada? O seu Guru está tomando. O seu Guru está comendo Mahaprasada, então você também tem que comer. E assim, todos os brahmanas estavam sentados ali, esperando quando que Chaitanya Mahaprabhu ia comer a Mahaprasada. Mas Chaitanya Mahaprabhu por toda a noite ficou fazendo parikrama e cantando. Por toda a noite, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu fez parikrama, andou em volta, da noite até amanhã. E aí Chaitanya Mahaprabhu disse: agora vocês devem se banhar no oceano. Então Chaitanya Mahaprabhu convidou todos para se banhar no oceano e ele disse: agora todos devem cantar o seu Gayatri Mantra. E após cantar os Gayatri Mantras, agora chegou a hora de quebrar o jejum. Nós damos ênfase a essa palavra, porque ele falou param. Muitas pessoas dizem: nós fazemos Ekadashi Tita, isso é verdade, mas elas não se dão conta do momento de quebrar o jejum, param. Por isso elas não recebem nenhum fruto. No Srimad Bhagavatam, o Katha de Ambarish Maharaj, na verdade, ele dá o ensinamento principal de quebrar o jejum no momento apropriado. Mas os panditas, muitos panditas não dão atenção a isso, eles só ficam contando
o kata entre Ambarisha e Durvasa. Mas after sunrise, within 3 hours, you have to break your fast. If the sun rises 6 o'clock, just you, from 6 a.m. to within 10 or not. Então, é dito, após o sol nascer, em 3 horas, após o sol nascer, até esse momento você tem que quebrar o seu jejum. Esse é o processo. E antes de quebrar o jejum, você deve adorar a Thakurji e dar alguma doação para as vacas, alimentar as vacas, os brahmanas, Vaishnavas, servi-los. E então assim você quebra o jejum. Esse é o processo de apropriadamente seguir essas regras. De outra maneira, como você vai segui-las? Como é que você vai obter os frutos? Então, Chaitanya Mahaprabhu estava cantando o Gayatri Mantra e agora ele falou, agora já está na hora, já está quase na hora de acabar a hora de quebrar o voto. Então ele distribuiu a Mahaprasada para todos. Esse é o processo. Apenas jejuar por toda a noite, ficar sem dormir, cantando os santos nomes, mas não seguir esta regra. Qual regra? A regra do momento da quebra do jejum. Então assim você não vai obter nenhum fruto. Então seja muito cuidadoso. Ekadasi Tithi, muita gente segue. Na Índia, a maioria das pessoas, mesmo os Mayavadis, Karmi, Yogis, Sahaja Sakibekis, todos observam Ekadasi Tithi. Mas quando você pergunta, muitos poucos observam o momento da quebra do jejum. Mas se você não observar o momento da quebra do jejum, você não recebe os frutos. Então, eu peço a vocês, vocês estão observando o Ekadasi, isso é verdade, mas vocês têm que observar vocês têm que prestar atenção em qual é o momento da quebra do jejum, checar isso. Amanhã qual que é o momento? Qual que é a hora de quebrar o jejum? Então de maneira simples, 5h58 é tipo 6 da manhã. De 6 até as 11. Isso é simples. Ele está falando, ele está na Europa, né, gente? Ele está falando o horário lá da França onde ele está. Então todos devem fazer assim. Então por que está dizendo isso? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele praticou por ele mesmo. E assim ele está mostrando para todos. Embora ele seja Bhagavan, esteja além de todas as regras e regulações, aquele que é Bhagavan está além de qualquer regra e regulação. Ele não está sujeito às regras e regulações da sociedade. Então, Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj sobre a Krishna Rasa Lila, Kokata Rasa Lila. E aí, neste momento, Parikshit Maharaj fez essa pergunta. Krishna fez a dança da raça com as gopis, que eram a esposa dos outros. E por quê? Por que Krishna fez esse tipo de lila? Se associar com a mulher dos outros? Por quê? E que tipo de ensinamento a gente pode aprender disso? Porque em todos os shastras proíbem isso. Mas Krishna está fazendo essa rasa lila.
E neste momento, Shukadeva Goswami Pada disse: Ei Maharaj Parikshit, que eu falei? Quem é uma pessoa muito poderosa? Tudo que ele fizer, ninguém vai ver os defeitos dele. Você não pode desafiá-lo. Assim como o fogo. O fogo queima tudo e transforma tudo em cinzas. E o fogo permanece sempre puro, pavitra. Se você colocar qualquer coisa no fogo, o fogo vai queimar tudo e transformar tudo em cinzas. Se você colocar álcool no fogo, o fogo vai queimar. Mas ele vai permanecer sempre puro. Agni, pavitra. Veja isso. Então esses dois exemplos são dados. Então da mesma maneira, Krishna é Bhagavan. Bhagavan, seja lá o que ele fizer, você não pode desafiá-lo. Se você desafiá-lo, você não vai obter nada. Porque ele é Bhagavan. Ele está além das regras e regulações. Você entende? Bhagavan não é Jiva Tattva. Ele é Bhagavan. O que o Senhor estiver fazendo, você não pode desafiá-lo. E outra coisa, Shukadeva Goswami Pada disse: Ei Maharaj Parikshit, ouça. Você dizendo que as gopis são as mulheres de outros homens. Mas na verdade, as gopis não são mulher dos outros gopas. Na verdade, todas essas gopis são manifestações da potência interna de Krishna, Sarupa Krishna Prakasha. Você entende? Quem são essas gopis? Quem são essas gopis? São a potência interna de Krishna, a Antaranga Shakti Swarupini Shrimati Radhika. Ela se manifesta em muitas formas de gopis. E Krishna está fazendo esta lila com as suas próprias potências, Shaktis. Você está pensando que essas gopis são mulheres dos outros gopas, mas isso não é verdade. Há uma lila presente aí. Qual é o significado de Maya Briti Manta Lila? É como um truque de mágica. Os mágicos às vezes fazem um tipo de ilusão que a gente pensa que é verdade. Krishna tem desses dois tipos de lilas, Moksha Lila e essas lilas. O Maya Vichivinta Lila. É um quebra-língua. Maya Vichivinta Lila. O Senhor faz essa lila. E você pensa que as pessoas pensam que é verdade. Mas não é verdade. Krishna está fazendo essas lilas. Então eu estou dando um exemplo para que você entenda. Qual é o exemplo de Maya Vichivinta Lila? Essa lila acontece assim. Gurudev dá um exemplo. Certa vez, um mágico foi até a corte de um rei. E o rei estava sentado com os seus seguidores, ministros e suas esposas. E aquele mágico apresentou vários truques de mágica. Ele mostrou muitos truques de mágica. E a rainha ficou muito feliz com os truques de mágica do mágico.
E ela deu a um mágico um colar muito valioso. E aí o mágico deu este cordão na mão da sua esposa. E naquele exato momento, os dois filhos do mágico ficaram pedindo: me dá, eu quero. Os dois filhos seguraram o colar ao mesmo tempo e disseram: eu quero isso. E ficaram brigando entre si, os dois irmãos. E naquele mesmo momento, os dois irmãos cortaram a cabeça um do outro com uma espada. Muito rápido. E aí, a esposa do médico falou: por causa desse colar, meus dois filhos abandonaram o corpo. Então, a esposa do médico pegou aquela espada e cortou a própria cabeça. Então, os dois filhos e a esposa do mágico abandonaram o corpo. E aí o mágico ficou falando: qual é o sentido da minha vida? A minha esposa e meus dois filhos abandonaram o corpo. Então o mágico também pegou a espada e cortou a própria cabeça. E todo mundo ficou assistindo aquilo ali que tinha acontecido muito rápido. Em poucos segundos. Com 4 pessoas tinham morrido completamente ali. E todos ficaram chocados ali na Assembleia. E todos ficaram muito tristes. Especialmente a rainha. Ela ficou muito triste. Ela ficou pensando: se essas 4 pessoas morreram, eu sou a causa da morte delas. Se eu não tivesse dado esse colar de presente, essas pessoas não teriam morrido. Então eu sou a causa da morte dessas 4 pessoas. Então, de alguma maneira, aconteceu tudo muito rápido. E as cabeças foram colocadas numa caixa, queimadas e queimadas. E tudo foi limpo. E aí no dia seguinte, a rainha estava muito triste, o rei também. E na Índia há essa celebração, Shoksava. E as pessoas estavam muito tristes ali, conversando. Então, após a morte, os seus parentes e outras pessoas e as pessoas se reúnem acho que ele falou na mata de Delhi, todo dia alguém morre, e ele falou alguma coisa de ficam fazendo Bhuta Pichati, que é fantasma e bruxa, que alguém morreu, deixa morrer. Você quer fazer, para que fazer isso no templo? Eu não gosto. Então, o nome simples para isso é Shoksava. Uma cerimônia fúnebre. Então, o rei estava lá, a rainha estava lá, e eles começaram a falar algumas palavras, e naquele momento chegou uma entrega. Um carteiro chegou lá, e ele entregou uma carta na mão do rei. E o carteiro falou: ó rei, chegou essa carta para você. E o rei abriu a carta e ele viu escrito com letras vermelhas:
Ontem você viu um truque de mágica muito belo. E a rainha foi lá e deu este cordão muito valioso de presente. E por essa razão, 4 pessoas morreram, mas agora essas 4 mesmas pessoas vão vir e te mostrar outros truques de mágica. E agora eu quero ver qual recompensa você vai dar para nós. E naquele momento, após o rei acabar de ler a carta, as 4 pessoas apareceram ali. O mesmo mágico, a mesma esposa e os mesmos 2 filhos. E falaram, o que aconteceu? Vocês estão mortos ou não? Não, a gente não está morto. Maharaj, na verdade, o que a gente mostrou era completamente uma ilusão, não era verdade. Vocês entendem? Então, na verdade, esse exemplo é dado. Srila Vishwanath fala sobre isso. Krishna é Yogeshwara Bhagavan. O que ele não pode fazer se até um mágico é capaz de fazer isso? Tantos mantras, tantras. E tantas pessoas cantam tantos mantras. E fazem tantas coisas. Hipnose. As pessoas cantam um mantra e falam com você. E aí você vai dar todo o dinheiro, todos os seus ornamentos para aquela pessoa. Você vai dar com a sua própria mão. E depois de alguns minutos você recobra a consciência e você vai falar, ei, o que eu fiz? Cadê minhas coisas? Esse é o poder do mantra. Muita gente faz isso. Há muitos tipos de tantras e mantras que as pessoas usam. Seja muito cuidadoso com essas coisas. Senão você pode perder tudo. Você dá tudo e perde tudo. Haribo. O poder do mantra está ali. Muita gente faz isso. Mas essas pessoas que fazem isso vão para o inferno após a morte. Você entende? Então, por essa razão, Srila Vishwanath Prabhupada está mostrando este kata. Então, há essas 2 lilas de Krishna, Moksha Lila e Maharishi Aram Lila. Isso é Maya Vichivintara Lila. Então Krishna fez essa lila. E por quê? Quem sabe? E na verdade essas gopis não são as esposas originais dos gopas. Na verdade, quem são elas? São a potência interna de Krishna. Krishna está fazendo essa lila, essa rasa lila, com a sua própria potência, a sua própria Shakti. Apenas a gente dá um exemplo de que com a sua mão direita você massageia o seu braço esquerdo. Às vezes você está sentindo dor e não tem ninguém ali para te massagear. Então o que você faz? Você mesmo se massageia. Se massageia ou não? E que mal há nisso? Então Krishna faz essa rasa lila com a sua própria potência interna. Então, por essa razão, quando Parikshit Maharaj fez essa pergunta, Shukadeva Goswami Pada disse, na verdade, essas gopis não são a esposa dos outros gopas, elas são Shakshatimana Vedas. Não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Você entende? Radha Purna Shakti. E Krishna é chamado de Purna Shaktiman.
E agora eles estão fazendo essa lila. E Krishna está saboreando esses diferentes tipos de raças, de doçuras. Rasa lila significa isso. Aqueles que não fazem ideia do que é Gopi Tattva, Rasa Tattva, Premi Tattva, eles culpam a Krishna e culpam os outros. Oh, Krishna é muito baixo. Eles usam palavras ruins para Krishna. Mas na verdade Krishna é Bhagavan. Ele está apenas fazendo uma lila, um passatempo. Então Shukadeva Goswami disse isso. Ei, Krishna é Bhagavan. Só de falar o nome dele, todos são libertos desse mundo material. Srimad Bhagavatam dá evidência. Apenas por falar o nome de Krishna. O que falar o nome de Krishna? Antes de dormir na sua cama. Apenas coloque uma foto de Krishna, dos pés de Krishna. Krishna Chitrapada. As pegadas de Krishna. Krishna Pada. E coloque perto da sua cabeça. E aí quando você acordar de manhã, você vai ver as pegadas de Krishna. E nas pegadas de Krishna tem o quê? Tem símbolos. Quantos? 19. 19 símbolos. O direito e o esquerdo juntos dão 19 símbolos. E apenas fique pensando sobre um símbolo, que é a chakra. E automaticamente todo o seu samsara chakra, todo o seu ciclo de nascimento e morte será destruído. Pessoas que têm pesadelo, isso e aquilo. Tem gente que fala, eu tenho pesadelo, não consigo dormir. Tá bom, pegue essa pegada de Krishna e mantenha a foto dela na frente da sua cama. E aí quando você acordar, você olha para ele. E dê ênfase na chakra. E automaticamente todo o seu ciclo de nascimento e morte será destruído. A Sudashana Chakra irá destruir. Por 7 dias faça isso. Quantos dias? 7. E você terá resultado. E a sua mente nunca mais ficará perturbada. Esse é o processo. Shila Shukadeva Goswami citou muitos slokas. Krishna é muito maravilhoso e misericordioso. Ele fez essa lila doce em Goloka Vrindavana. E essa mesma lila, com seus próprios associados, ele manifestou nessa Vrindavana e fez essa doce lila. E se você ouvir sobre essa lila, então automaticamente todos os seus anatas serão removidos de seu coração. No chão derrama Tadete Tadi Shrika Paro Bhave. Esse sloka fala isso.
Com fé, ouça e faça bhajana sadhana. E você vai obter tudo. Jai Jai Shri Ram. Então eu não vou tomar muito o seu tempo. Hoje também é Ekadasi Tithi. Se você não jejua completamente, não tem problema. Onde está Yogamaya Didi? O nome dela também é Yogamaya. Sem Yogamaya você não pode fazer nada. Sem Yogamaya você não pode fazer nada. Yogamaya, Purnamasi e Vrinda são a mesma, com diferentes atividades. Estão fazendo essa lila. Yogamaya, Purnamasi e Vrinda Devi. Essa lila. Bolo Vrindavana Bihari Lala Ki Jai. Jai Yogamaya Ki Jai. Yogamaya fez um arranjo de uma belíssima passada. Todos tomem Ekadasi Prasada e cante os santos nomes. Por favor, não se esqueçam de cantar os santos nomes. Agora, tomem Mahaprasada aqui já. Hoje a gente não fala Mahaprasada Govindé, porque no Shastra diz não. Os outros dias, você pode cantar Mahaprasada Govindé. Mahaprasada Govindé Nama Brahma Vivasana Vajayate Galim Priyatahika Depele Vishasagari Tarmadya Dati Vivayati Moisudumanti Takija Takapina Samsare Snagorudaya Moi Korivari Jivajoi Prasadanam Dilayabai Nitapaurada Krishna Gunamai Udakot Chaitanya Nitai. Então agora aceitam Anukalpa quem quiser. E novamente amanhã vocês devem vir ao Mangalarati. Não se esqueçam de observar o Mangalarati. Na verdade o Mangalarati é 4:30. Mas muitos devotos estão ficando hospedados longe e às vezes não tem muitos banheiros disponíveis. Então vocês podem vir devagar, ok, e pacificamente, mas pacificamente e devagar vocês devem chegar às 6:30. Às 6:30 pacificamente, ok, não tem problema. Jai Shri Radhe. Jai Shri Gurudeva Ki Jai.